Recording in progress. Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Meu nome é Fabrício Carneiro, eu trabalho na área de leilões de imóveis, sou advogado desde 2002 e hoje eu estou aqui para fazer mais uma análise de edital de leilão judicial com vocês, tá bom? Antes de dar prosseguimento a esse vídeo, eu queria esclarecer que esse trabalho aqui não tem nenhum cunho de parecer jurídico, não se trata de uma recomendação de arrematação, tá bom? É apenas uma análise meramente educativa, com intuito educativo, e eu espero que vocês aproveitem, tá bom? Caso alguém queira arrematar esse imóvel, é importante que consulte antes um advogado para fazer uma análise pormenorizada do processo, tá? Do edital, da matrícula. Então, assim, o que a gente vai fazer aqui hoje é apenas analisar o edital e talvez alguns elementos dos autos do processo, a matrícula, para a gente ter uma visão geral de como analisar um edital de leilão, tá bom? Esse é o intuito do vídeo. Então, vamos partir para a análise desse edital, ok? Antes de mostrar aqui o edital, mostrar o imóvel, eu vou pedir para você aproveitar, curtir o vídeo aí, compartilhar, se inscrever no canal, enfim, aqueles pedidos básicos aí que todo mundo faz, né? E isso ajuda a gente aqui a divulgar mais o, o nosso canal, tá bom? Eu vou aqui diminuir a minha tela, eu vou compartilhar, na verdade, a minha tela do computador agora. Vamos lá. É, já está compartilhada, na verdade. Eu vou só diminuir aqui o meu visor. Vou colocar aqui para o canto. É, então, eu vou compartilhar a tela do meu computador. Perfeito. Estamos aí compartilhando a nossa tela. Vou aumentar aqui um pouquinho o nosso visor. E vamos partir para a análise desse edital de leilão judicial. Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar aqui do, do objeto desse leilão, né? Esse leilão vai acontecer aqui no site do leiloeiro Brame Leilões. É um leilão de direito e ação à aquisição de um apartamento com 143 metros quadrados na praia de Botafogo. Esse leilão ele aconteceu primeira data desse leilão foi hoje, dia 16 de fevereiro, que é quando eu estou gravando esse vídeo, e o segundo leilão vai ocorrer no dia 23 de fevereiro, tá? Às 14h30, e ele tem uma previsão para acontecer de forma híbrida, ou seja, ele vai acontecer tanto presencialmente lá no átrio do Fórum, né, que fica aqui na Avenida Erasmo Braga 115, no quinto andar, ali onde são realizados os leilões, e também vai acontecer de forma virtual, né, através do site aqui. Quem tiver interesse, se cadastra, enfim, entra aqui no auditório no dia, ó, aqui é o auditório, deve estar, ó, se não tem nenhum lance ainda, tá? Quem quiser dar o primeiro lance, ó, já está disponível para que seja oferecido o lance a partir do, do valor atribuído aí para a segunda data, né? O valor mínimo aqui é R$ 960.000, tá? Enfim, o imóvel é esse daqui na Praia de Botafogo, é um imóvel bastante diferente, se destaca ali na orla de Botafogo. Quem conhece a região ali, com certeza já viu esse imóvel, que ele chama atenção, é muito bonito. Eu particularmente acho muito bonita essa arquitetura aí, é, desse período, acho que é modernista, enfim, é bem bonito. E aqui tem os detalhes gerais do leilão, né? O leiloeiro ele disponibiliza aqui os documentos do lote, o edital do leilão. Aqui tem uma pequena descrição do lote. E a gente vai ver isso aqui tudo na hora que a gente for analisar o leilão,
Joia? Então vamos lá. Vamos abrir aqui. O que que eu fiz? Eu abri o edital do leilão e copiei para uma folha de Word. Salvei aqui no meu Office, no Word, para poder analisar melhor esse edital com vocês. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar avaliando aqui o que que o edital traz de informação importante. O edital de primeiro e segundo leilão híbrido, ó, que eu falei híbrido, né? Presencial e eletrônico, com prazo de 5 dias extraído dos autos da ação de despejo, ó, isso aqui é importante, a ação de despejo por falta de pagamento, acumulado com cobrança hora em fase de execução. Então, aqui a gente está, esse imóvel está sendo leiloado nos autos de uma ação de despejo, acumulada com cobrança e que nesse momento está em fase de execução. Movida por Biburger Limitada, CNPJ tal, e CCC Empreendimentos e Participações, em face de BRM Restaurante e Choperia e Carmen Maria Japi Açul Tourinho. A Carmen, na verdade, que consta aqui, é a detentora do direito e ação que está sendo leiloado. A gente já vai falar aí do que se trata o direito e ação, né? E por que está sendo leiloado um direito e ação. Bom, aqui estão os dados da parte. Isso aqui é tudo informação pública, tá, gente? Então, eu estou compartilhando porque isso aqui está no processo, está no edital. O edital é público, o leilão é público, então não é nenhuma informação confidencial, tá? Terceiro interessado, Caixa Econômica Federal, advogado André Luiz Viviane de Abreu, aqui está a OAB dele, o número do processo. Na forma abaixo, a doutora Priscila Fernandes, da Quarta Vara Civil da Comarca, faz saber aos que o presente edital vierem ou dele tomarem conhecimento e interessar posse, especialmente os devedores, terceiro interessado, eventuais locatários, ocupantes, credores, que no dia 16 de fevereiro, no átrio do fórum, no local tal, simultaneamente através do portal de leilões online brameleilões.com.br, devidamente pelo leiloeiro. Aqui está a matrícula do leiloeiro, né, na JUSERJ. É importante sempre analisar se o leiloeiro está cadastrado na JUSERJ. Será pregoado e vendido em primeiro leilão simultâneo a quem der valor igual ou superior ao valor da avaliação. Aqui a folha dos autos onde foi realizada a avaliação, tem uma ratificação, ficando designada desde já, caso não haja interessado no primeiro leilão, o dia 23 de fevereiro, segunda data, no mesmo horário, locais, para realização de segundo leilão simultâneo, ocasião em que o bem será entregue a quem der mais, não sendo aceito lance inferior a 60%. É aquilo que a gente fala. Normalmente, a regra é o imóvel ir no segundo leilão por 50%. Nesse caso aqui, o juiz determinou 60% o lance mínimo para a segunda data do leilão, tá bom? Então, vamos ver aqui agora a descrição do bem que vai ser leiloado. No caso, não é o bem, é o direito e ação, né? Não é o apartamento que vai ser leiloado, é o direito e ação. A gente vai desenvolver isso aqui agora, mas vamos ler aqui a descrição. Direito e ação, descrição do bem. Direito e ação à aquisição do imóvel pertencente à executada Carmen Maria Japi Assul Tourinho, conforme termo de penhora de folhas 938, designado pelo apartamento 705 do número 422 da Praia de Botafogo, Rio de Janeiro, descrito na matrícula tal, terceiro RGI. Dispensa-se a descrição completa do imóvel nos termos do artigo tal, estando mesmo descrito e caracterizado a matrícula anteriormente mencionada. Aqui tem inscrição municipal do imóvel, onde você pode puxar o valor do IPTU, situação cadastral do imóvel, débitos de IPTU. É muito importante esse número aqui. Conforme o laudo de avaliação indireta, o apartamento possui área edificada de 143 metros. É um apartamento bastante
generoso aí no espaço. Conforme o espelho do IPTU, 4 elevadores, portaria, fachada em alvenaria com acesso em alumínio, vidro temperado, frente para a praia de Botafogo, área servida de distribuição de energia elétrica, rede telefônica, iluminação, rede de transporte público. Isso aqui tudo faz parte da avaliação, tá? A avaliação, 1.600.000 reais. Esse foi o valor que o oficial de justiça e avaliador é, atribuiu ao imóvel, ao direito e ação, no caso. No caso, ele avaliou o imóvel e, através da avaliação do imóvel, você tem uma mensuração de quanto vale aquele direito à aquisição desse imóvel, que no final das contas é o que está sendo leiloado, é o direito e a ação, tá? Não é o imóvel em si, mas o direito e a ação, ele vai refletir o valor, né, o valor econômico ali do bem a ser adquirido. De acordo com as certidões anexadas, o imóvel está registrado em nome da executada, isso é importante saber, né? Enfim, ela está sendo executada e ela consta no nome como detentora desse direito e ação, separada concessualmente, constando sob o código R2, alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, cujo crédito informado às folhas 1.247 e 1.249, datado de 18/10/2022, importa em R$ 85.390,83. R$ 85.000 é o que seria a dívida constante que faltaria ser paga, né? É o crédito que a Caixa Econômica ainda tem a receber desse imóvel aí, segundo o que demonstra o edital. Na verbação 3 consta uma indisponibilidade da 11ª Vara de Trabalho, alguma ação trabalhista e algum crédito trabalhista que acabou resultando nessa indisponibilidade, o que impede a negociação do imóvel, a venda do imóvel, né, pelo seu proprietário, ou no caso aqui, a detentora do direito não consegue transferir esses direitos por conta disso. Sobre o Código 4, penhora do direito e ação, no caso é a penhora dessa ação aqui, determinada pela... não, aqui é uma penhora de direito e ação determinada pela Vara do Trabalho, nos autos do processo tal. No R5 tem a penhora do direito e ação proveniente do processo. Então, a gente tem aqui duas penhoras do direito e ação que a executada possui, uma ação trabalhista e uma ação e uma penhora proveniente do próprio processo que a gente está analisando. Débitos do imóvel. O imóvel não apresenta débitos de IPTU, condomínio e taxa de incêndio até a data da expedição do presente edital. Isso é uma informação muito importante, porque o edital a gente vai ver que ele não fala nada a respeito se a alienação vai ser realizada livre e desembaraçada. No entanto, o imóvel não apresenta nenhum débito, tá? Próprio terreno, e uma dívida próprio terreno, que é aquela dívida que acompanha o imóvel. Ou seja, uma dívida próprio terreno, ela sempre vai acompanhar o imóvel e o detentor daquele imóvel, se não pagar aquela dívida, ele responde com o próprio imóvel responde pela dívida. Então, não importa quem é o dono. No final das contas, se o imóvel vai responder pela dívida, o interessado em manter aquele imóvel no seu patrimônio não vai deixar aquela dívida ser executada e vai acabar quitando, tá? Mas nesse caso aqui, o imóvel não possui nenhuma dívida próprio terreno. É um bom sinal, né, sinal de que o imóvel está livre aí de dívidas, né? Então, o arrematante vai arrematar um imóvel, a princípio, sem dívidas. O que é importante a gente atentar? O edital ele não fala nada de forma expressa a respeito das dívidas, da assunção das dívidas, das possíveis dívidas pelo arrematante. O artigo 908 do CPC vai dar a solução da questão. O que acontece nesse caso? O edital ele não traz expressamente a menção de que o arrematante vai adquirir o imóvel livre de dívidas.
apesar desse imóvel, como a gente viu ali, ele não possui nenhuma dívida, o edital não fala nada a respeito dessas dívidas, né? Caso elas existissem, né? Ele é silente a respeito disso. Nesse caso, o que vale é a regra do artigo 908 do CPC, tá? Que trata da subrogação das dívidas no preço da arrematação, tá? Por se tratar de uma aquisição originária, tá? Esse caso, ele tem uma peculiaridade que é a seguinte: o... vamos compartilhar novamente a tela aqui. O imóvel não apresenta débitos, mas, conforme a gente viu aqui anteriormente, existe uma dívida da alienação fiduciária, existe um credor a mais aqui, né? Ou seja, é importante o interessado nesse imóvel verificar se o saldo da arrematação vai ser suficiente para quitar todas as dívidas do imóvel e se todos os credores preferenciais. Porque a gente está cuidando aqui, no caso, de uma dívida que não é uma dívida próprio terreno, não é uma dívida que tem preferência, é uma dívida de uma ação de despejo, provavelmente proveniente de um contrato de aluguel. Então, é uma dívida que não tem preferência, ou seja, todos os credores é, com direito de preferência vão ter que ser pagos antes do credor exequente dessa ação receber. Então, é importante que o saldo da arrematação nesse leilão seja suficiente para quitar o valor de todas as dívidas do imóvel, como a gente viu, não tem nenhuma, né, próprio terreno, mas ela tem que ser suficiente para quitar aí o credor, no caso, a Caixa Econômica, né, por conta do contrato de alienação fiduciária. Então, no final das contas, se esse imóvel for vendido aí pelo valor mínimo da segunda praça, 960 mil reais, me parece que sim, né, que vai sobrar dinheiro aí o saldo vai ser suficiente para quitar as dívidas do imóvel que interessam para o arrematante. A gente não sabe, eu não entrei no processo para verificar se vai ser suficiente para quitar toda a dívida do credor exequente, né, desse processo, mas é suficiente para quitar aí a dívida da alienação fiduciária e, com isso, o arrematante ele se subroga aí nos direitos, né, nos direitos de aquisição desse imóvel e podendo levar ele diretamente a registro, né, junto ao RGI. Então, vamos lá. Condições gerais da alienação. Honorários considerados os horários considerados serão os de Brasília, caso não haja expediente forense, será redesignado. São questões operacionais aqui do leilão, que é importante ficar atento, né, para quem vai participar diretamente de um leilão desse. É, Aqui é a questão de cadastro junto ao leiloeiro. Feito o leilão apurado, o valor apurado deverá ser depositado imediatamente, colocado à disposição do juiz, ou seja, pelo que consta no edital, o saldo da arrematação tem que ser pago de forma integral, não há nenhuma previsão aqui de pagamento de entrada e pagamento e saldo em 15 dias, né, como tem acontecido. É, Cumprindo a previsão do artigo 885, vão ser aceitas propostas de pagamento parcelado, né, desde que respeitado os requisitos aí do artigo 895 do CPC. No caso dos autos, com lance valor da entrada de 25%, saldo em até 30 meses. Essa proposta ela é avaliada pelo juiz caso não haja nenhuma proposta de pagamento à vista, tá? Se não houver nenhuma proposta de pagamento à vista, o juiz analisa as propostas de parcelamento, tá? Sempre vai prevalecer a proposta de pagamento à vista. Aqui são os indexadores, que tem que constar da proposta. O valor da comissão do leiloeiro é pago separadamente, 5%, é o valor que foi arbitrado aqui para o leiloeiro. Ficam sob encargo do respectivo arrematante os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor, ou seja, o arrematante, no caso aqui, está adquirindo um direito e ação, vai caber a ele assumir todos os ônus de levar a registro esse direito e ação, né? Ou seja, obter junto
ao credor fiduciário a quitação, levar a quitação a registro para baixa, e fazer o registro aí desse direito de ação para fazer a transferência definitiva da propriedade plena do imóvel. Débitos fiscais atrelados ao imóvel serão subrogados produto da asta, conforme artigo 130 do CTN, ou seja, a única menção que o edital faz em relação às dívidas do imóvel é a questão aqui das dívidas tributárias. Cabendo ao arrematante, após a prova do depósito integral, diligenciar junto à rede de computadores para indicação do débito exato com o que será deferido o levantamento do valor respectivo. Isso aqui funciona da seguinte maneira: o arrematante ele deposita o valor do preço do leilão, é depositado numa conta judicial, né? Esse valor fica à disposição do juiz, os 960 mil, ou o valor que for vencedor, né, na disputa. Após isso, ele se habilita no processo, né, o advogado dele se habilita lá no processo para fazer todo o desembaraço da arrematação. E para que haja a baixa das eventuais dívidas, a gente viu que na data do edital não havia dívidas de IPTU, mas caso haja alguma dívida, o arrematante ele tem que informar o juiz o valor exato da dívida, e aí o juiz vai determinar a expedição de um alvará, né, um mandado de pagamento ao credor, ao arrematante, para que ele quite essa dívida junto ao credor, ao município, no caso, né, no caso de IPTU. Ele comprova nos autos que pagou, e aí, a partir daí, sim, o juiz vai liberar a carta de arrematação. Tá? Então, essa quitação da dívida é feita dessa forma. O arrematante informa o valor, o juiz libera o levantamento dessa quantia para quitação daquele débito específico. Após prova da quitação fiscal, será expedida a carta de arrematação. Com relação ao direito de preferência, será observado o disposto do artigo 892, parágrafo 2º e 3º do CPC. O imóvel será vendido em caráter ad corpus no estado em que se encontra. Interessados deverão certificar-se sobre as condições atuais e características do imóvel, sobre as regulamentações de zoneamento, solo, etc. Dúvidas e esclarecimentos pessoalmente perante este ofício. Enfim, aqui conclui, ou seja, acabou o edital. Caso o devedor, coproprietário, usufrutuários, o credor, pignoratício hipotecário de crédito, fiduciário ou penhora anteriormente averbada e o promitente comprador e vendedor não sejam encontrados pelo oficial de justiça, ficam pelo presente edital intimados. No caso aqui, a Caixa Econômica Federal ela foi intimada no processo e ela se faz representada lá através de um advogado, né? Então, essa questão aqui tá suprida, ela está sendo intimada através do seu patrono lá nos autos. Aqui são as penalidades em caso de tentativa de fraude à arrematação, ou quem tentar impedir a ocorrência do leilão, questões previstas no Código Penal e tudo mais, e aqui o encerramento do edital. Vamos lá na matrícula, vamos dar uma analisada na matrícula desse imóvel, a gente vê, está registrada lá a alienação fiduciária. Aqui tem a descrição do imóvel, né? Os proprietários, registro. Aqui tem a compra e venda, o primeiro registro. Está escrito de acordo com a escritura tal, dessa cidade, Álvaro Miranda Borges, sua mulher, qualificados assim, venderam o imóvel dessa matrícula pelo preço de R$ 90.000 a Carmen Maria Japi Assutoria, que é, no caso, a executada. Eles venderam o imóvel para ela e ela, para pagar essa compra e venda, ela fez um empréstimo junto à Caixa Econômica, dando em garantia, alienando fiduciariamente o imóvel em garantia. Então, por isso que o que está sendo vendido não é o imóvel, é o direito e ação. Ou seja, quem está comprando o imóvel, quem está arrematando esse direito e ação, na prática, ele está arrematando todas as parcelas do financiamento que foram quitadas, né? Você está adquirindo esse direito e utilizando esse crédito que você está comprando para poder, junto ao credor fiduciário,
se apresentar como detentor desse direito e levar registro junto ao RGI para a transferência da propriedade plena, tá? No caso aqui, como o saldo da arrematação vai ser suficiente para quitar, no caso, o único credor preferencial, que é a Caixa Econômica Federal, já que o imóvel não possui outras dívidas, essa arrematação vai ser concluída, acredito eu, sem maiores percalços. É claro, o juiz, dependendo, do entendimento do juiz, ele pode determinar o registro da propriedade plena, já que a arrematação de direito e ação, né, o judiciário entende, a jurisprudência dominante entende que a aquisição não dominante, né, existe uma certa divergência, mas a boa parte, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, entende que a arrematação de direito e ação ela pode ser determinado pelo juiz o registro da propriedade direto no RGI. Não haveria necessidade de se ingressar com uma ação de adjudicação compulsória para reconhecer esse direito, tá? O juiz tem entendido que eles podem determinar o registro da propriedade plena e que isso não afeta o princípio da continuidade dos registros públicos. Tá bom? Então, não haveria nenhum problema nesse caso. Então, aqui está registrada a alienação fiduciária, aqui tem o valor do financiamento, o sistema de amortização, e aqui estão os registros que a gente verificou lá no edital: a indisponibilidade, penhora do direito e ação, e penhora do direito e ação relativo a essa execução. Aqui tem mais uma indisponibilidade e um cancelamento de indisponibilidade, mostrando aqui que tentou-se aí, né, provavelmente foi quitada alguma dívida trabalhista e foi baixada uma indisponibilidade. Enfim, esse, essa execução, eu acho que é importante atentar para o seguinte: ela trata de uma execução de um contrato de locação em que a executada, no caso, pelo que eu entendi, ela foi fiadora desse contrato, tá? E sendo ela fiadora, a alegação de bem de família, ela não tem o condão aí de impedir a arrematação do imóvel, tá? Eu não sei se dentro dos autos tem algum outro elemento em defesa da executada, mas muito provavelmente ela não vai conseguir impedir que esse leilão aconteça e que o imóvel seja alienado judicialmente, tá? Porque se trata aqui de um contrato de fiança, né? E a fiança ela é uma exceção aí à regra do chamado bem de família. Bom, eu acho que esses eram os principais pontos que eu queria destacar nesse leilão. Eu espero que tenha ajudado aí a compreender a quem tem interesse, né, em analisar editais, esteja estudando. Espero que tenha ajudado na compreensão aí de alguns institutos aí que estão presentes nesse caso. Mais uma vez, eu destaco aqui que esse trabalho não tem nenhum cunho profissional do ponto de vista de recomendar essa. Não é um parecer a respeito desse leilão, tá? Um parecer envolvendo um leilão, ele é muito mais complexo. A gente analisa os autos do processo, analisa outros documentos, faz toda a due diligence para poder dar um parecer para o interessado na arrematação, tá? Isso aqui é só para a gente poder contribuir de alguma forma, esclarecendo esses aspectos, esses institutos aí que muitas vezes acabam afastando as pessoas de oportunidades muito boas de compra de imóveis em leilões judiciais, porque as pessoas têm verdadeiro receio, né, de comprar um imóvel no leilão e achar que não vai receber o imóvel por alguma razão, ou que nunca vai conseguir desocupar o imóvel, ou que a pessoa vai alegar que é bem de família, ou que é alguma razão lá para não o imóvel não ser vendido. Mas o que é importante deixar claro é que quando o imóvel chega
a um leilão é porque tudo que tinha que ser discutido a respeito da possibilidade de venda daquele imóvel já foi discutido. Tudo que tinha que ser discutido a respeito do crédito, a respeito da execução, do processo, já foi discutido. A pessoa chegar no dia, na véspera do leilão, e alegar que é um bem de família ou coisa do gênero, normalmente não cola, tá? Os juízes eles são muito atentos a isso. Existe um momento adequado para as partes se manifestarem a respeito do bem de família, da empenhorabilidade dos bens, que é justamente no momento em que o bem é penhorado, né? Ou seja, momentos antes dele ser levado a leilão. É nesse momento que as partes se manifestam a respeito da empenhorabilidade do bem ou não, a não ser que tenha havido alguma nulidade de citação ou de intimação e a parte venha a se manifestar sobre aquela penhora no momento posterior, tá? Mas nesse caso aqui não me parece ser essa situação. A princípio, a devedora, né, a executada, ela foi intimada por ocasião da penhora do imóvel, participou da avaliação, enfim, e eu acredito eu que dificilmente esse leilão não vá acontecer, porque ele me parece estar bem preparado, tá bom? Bom, é isso. Eu agradeço mais uma vez, espero ter ajudado e na próxima a gente se vê aí na mais uma análise, tá bom? Um grande abraço a todos.